Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, paz, alegria, prosperidade, fartura, justiça de Deus, salvação em toda a tua casa e transformação. E oramos para que todos dentro do teu lar tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Consagramos o dia de hoje ao Senhor e pedimos que o Senhor nos guie em nossos passos, em nossas decisões, nos livrando do mal, nos livrando da mentira, do engano, daquilo, Senhor, que é forjado, preparado, arquitetado contra nós ou contra a nossa casa. Nós cancelamos no mundo espiritual todo espírito de acidente, de confusão, de intriga, de perturbação, e te pedimos, Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Damos bem-vindo ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos guie a toda a verdade, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê discernimento espiritual e livra-nos, Pai. No nome de Jesus, oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Oramos pela cura total e completa daqueles que estão doentes, porque cremos que Jesus Cristo cura. Nossa fé está em Jesus Cristo. Nosso coração está em Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça, derrama do teu favor. Oramos também, Senhor, entregando a Ti mais e mais do nosso ser. Renunciamos, ó Pai, à nossa própria vontade e queremos ser guiados por Ti, no nome de Jesus. E te pedimos, Espírito Santo, venha dar ânimo a nós, venha nos dar a força que precisamos, não apenas para vencer no dia de hoje, mas para prosseguir para o alvo daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida e para o nosso destino. Nos conecta às pessoas certas, Pai, nos leva aos lugares certos e derrama da Tua graça. No nome de Jesus, que cada pessoa que está fazendo essa oração junto conosco seja tocada pelo Teu poder. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, toque-os com Teu favor, no nome de Jesus Cristo. Que o jugo seja quebrado, que todo peso espiritual seja desfeito, no nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que tem carregado um peso, essa pessoa que tem lutado contra forças espirituais, contra oposições no trabalho dela, na família dela, na vizinhança dela, que agora o Senhor dê vitória a ela, o Senhor coloque a mão sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Enquanto eu estava orando aqui, o Senhor me mostrou uma pessoa que está com uma irritação violenta nos olhos e eu quero declarar saúde. Jesus Cristo cura, Jesus cura, eu não curo, mas Ele cura. Por isso eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Seja curado, você que está com essa ardência nas vistas, seja curado, seja curada. Também repreendo toda irritação, você que anda irritado, você que anda perturbado e que não sabe por que está assim, que agora o Senhor te traga paz, que a paz do Espírito Santo venha sobre ti e que seja bloqueado toda e qualquer interferência contra a tua vida, contra a tua família, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, seja livre, seja liberto. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Desejo a você um excelente dia na paz do Senhor Jesus Cristo. E quero hoje compartilhar uma palavra que o Senhor me deu. Uma palavra um tanto forte, mas também nos leva a uma reflexão sobre nós mesmos. E no final quero fazer uma oração por você. Nós estamos orando por justiça, justiça total de Deus, contra toda injustiça, contra toda maldade. E o Senhor tem falado comigo, orar sobre isso.
E é isso que nós estaremos fazendo hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar um testemunho que eu recebi da Sheila, e ela escreveu assim: acompanhe as orações e não perca as orações da manhã e da noite. Clamei ao Senhor para destravar uma causa quase impossível, um processo que estava parado há mais de 30 anos. Durante as campanhas para a honra e glória do nome do Senhor, recebi nessa semana um comunicado do advogado informando que o juiz já julgou e liberou o valor devido. A Deus toda a honra, glória e louvor. Agradeço a você por ser canal de bênção em minha vida. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Que Deus abençoe, Sheila. Deus é fiel. Amém? Eu creio que quando estamos na presença de Deus, Deus movimenta a nossa vida de uma maneira sobrenatural, que não iria ser movimentada de outra forma. Por isso, você que está entrando agora nessa oração e que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Vamos caminhar juntos. É Deus que está me apresentando para você. Então, inscreva-se. E eu gostaria também de pedir que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus Cristo. Compartilhe. Mande aí para amigos, para grupos, para listas de transmissão que você tem. Sei que vai ser uma grande bênção. Essa é uma oração profética. É uma oração profética, é uma palavra que Deus tem para você. Eu quero falar hoje sobre olhe para cima. O Salmo 121 nos diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A Bíblia nos diz em Daniel capítulo 4, e é sobre isso que nós vamos falar. Daniel capítulo 4, verso 34. Ergui meus olhos para o céu, e minha razão me foi devolvida. Eu quero lhe aconselhar a você tirar um tempo nos próximos dias para ler Daniel capítulo 4. Fala de Nabucodonosor, um homem extremamente poderoso, grande, que na Babilônia se tornou um ícone, se tornou um homem reconhecido pelo seu poderio, pela sua inteligência. E a Bíblia nos diz que ele teve um sonho e apenas Daniel conseguiu interpretar. A Bíblia diz que Daniel ficou perturbado, ficou triste, porque provavelmente Daniel tinha consideração pelo rei Nabucodonosor. E Daniel chegou a dizer: meu rei, que esse sonho não seja sobre o Senhor, mas seja sobre os seus inimigos, os inimigos do rei. Mas se for esse sonho, se ele for para o Senhor, então se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus, ajeite as coisas na sua vida. Foi o que Daniel falou para ele. A Bíblia diz que se passaram quase um ano. Então Nabucodonosor estava passeando pelos seus lugares belos, estava contemplando toda a beleza daquilo que ele estava construindo, daquilo que ele estava realizando, e ele disse: não fui eu que fiz essa grande obra, e começou a se vangloriar. E a Bíblia diz que naquele exato momento veio sobre ele uma sentença do céu. E essa sentença do céu que veio sobre ele o tornou um homem totalmente fora de si. A Bíblia diz que ele deixou o palácio e ele foi morar no campo. Foi morar debaixo do orvalho do céu, na relva do campo, e pastava como um animal, comia como um animal. A Bíblia diz que as unhas cresceram, o cabelo cresceu de Nabucodonosor, e ele se tornou um homem totalmente fora de si, fora do normal. E a Bíblia nos diz que, passado um certo tempo, ele olhou para o alto. Está aqui nesse texto que nós lemos: ergui meus olhos para o céu
e a minha razão me foi devolvida. E por que foi devolvida? Porque antes tinha sido tirada. Tinha sido tirada por um julgamento divino. Tinha sido tirada pelo Senhor. Exatamente. Muitas vezes, nós estamos tão dominados pelo orgulho, cegados pelas nossas convicções, que passamos por cima do que é certo, passamos por cima do que é honesto e acabamos, sem razão, diante do caos, diante da adversidade. Você sabe qual que foi o problema aqui? O problema foi o orgulho que estava instalado no coração de Nabucodonosor. Todos nós temos um pouco de orgulho. Acredito que isso não tem como ser erradicado totalmente, mas nós precisamos nos policiar e tentar, renunciar o máximo. A Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração. Eu quero, ter essa humildade de coração. E acredito que esse foi o problema de Nabucodonosor. Ele disse: veja a grande Babilônia que eu construí. Esse é o erro do homem, quando acha que tudo gira em torno dele e que tudo aconteceu por meio dele e que ele está certo em tudo e não está aberto em nada. A falta de reconhecimento de Deus naquilo que você faz, naquilo que você já fez, isso traz um descontrole, isso traz uma ceguez, isso faz com que o orgulho, ele salte do nível 3 para o nível 10, e o orgulho abate. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, o orgulho precede a ruína. Tem gente que acha que está certa em tudo, tem gente que não se desculpa, tem gente que acha que tudo que tem, que tudo que fez é por causa da sua capacidade, por causa da sua habilidade. É melhor você colocar Deus aí nesse seu texto. É melhor você inserir o nome de Deus aí, porque se não fosse Deus, você não estaria onde você está. Se não fosse Deus, você não teria construído. Quem te deu saúde? Quem te deu força para sair da cama? Quem tem te dado o dia como um presente? Quem tem guardado a tua vida? Quem tem colocado a mão para que você chegue aonde você chegou? Então, esse foi um problema de Nabucodonosor, o orgulho, a falta de reconhecimento de Deus. Quais as consequências? Perdeu o juízo. Nabucodonosor se comportou como um animal. E ele perdeu a sua dignidade. Perdeu a sua dignidade, perdeu a nobreza, perdeu aquilo que ele tinha, perdeu aquilo que ele havia conquistado, porque saiu da realidade. É um perigo quando você fica cegado pelo seu próprio poder, cegado pelas suas próprias conquistas, cegado pelos seus achismos, quando você não pensa antes de falar, quando você não pensa antes de reagir, quando você acha que você está certo acima de todos e acima de tudo. Nós precisamos rever o que estamos pensando, rever o que estamos agindo, rever se não estamos usando, a nossa liberdade de falar ou a nossa liberdade de fazer o que a gente quer para destruição da vida de outras pessoas, ou queremos, pensar que somos rei e que podemos fazer qualquer coisa e podemos distratar as pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você: nunca distrate ninguém aqui nessa terra. Nunca! Não seja esse tipo de pessoa que, por ter um pouco mais de dinheiro, porque tem um pouco mais de influência, ou porque tem um pouco mais de conhecimento, ou porque tem muitos amigos, que você pode fazer ou falar com as pessoas do jeito e da maneira que você bem entender. O dinheiro, por mais que você tenha,
Ele não dá a você, sabe, uma carta branca para você humilhar as pessoas, para você se achar melhor do que as pessoas. E até mesmo a falta dele, por mais humilde que você seja, por mais simples que você seja, às vezes nós nos achamos o direito de julgar todo mundo, nos achamos o direito de falar mal de todo mundo e não queremos ser responsabilizados por aquilo que nós falamos. Agora, você sabe qual foi o momento chave aqui de Nabucodonosor? A Bíblia diz: levantei meus olhos para o céu e a minha razão foi restaurada para mim. Você sabe o quanto isso faz falta na nossa sociedade? Que as pessoas abram os olhos. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam. Então, às vezes, a pessoa está tão cegada que ela não consegue ver. Os religiosos, na época de Jesus, eles batiam o pé e eles não viam Jesus como salvação, porque eles acreditavam tanto na sua religiosidade, tanto, sabe, nas suas esmolas, tanto no seu conhecimento, que acabaram deixando de ver a verdadeira vida passando por eles. Pessoas que estão cegadas, pessoas que muitas vezes acham que estão certas, mas estão ferindo e quebrando princípios de forma desonesta e criminosa. Por isso, nós precisamos ter a convicção dentro do nosso espírito que precisamos e dependemos de Deus e que precisamos ver as coisas de acordo com a ótica de Deus. Eu tenho porque Deus me deu, eu sou porque Deus me tornou, eu tenho uma família abençoada porque Deus foi bom, foi misericordioso comigo, conquisto, sou próspero, tenho vitória, as coisas que eu coloco a mão dão certo por causa de Deus na minha vida. Se não fosse Deus na minha vida, eu reconheço o quão bom é Deus. Como disse Davi no Salmo 51, um homem que se arrependeu profundamente, um homem que reconheceu a sua necessidade, um homem que reconheceu quem ele era diante de Deus. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nem sempre estamos certos, nem sempre seremos, sabe, os mais importantes em uma mesa, em um lugar. Os argumentos acabam quando a pessoa cai tão baixo que tudo o que resta é olhar para cima e reconhecer o caminho de volta, o caminho de volta para Deus, o caminho de volta para a humildade, o caminho de volta para reconhecer a sua dependência do Senhor. A restauração. Nabucodonosor entendeu que existe alguém maior que ele. Quando ele reconheceu que Deus era maior que ele, sua razão voltou, sua dignidade voltou, ele foi restaurado no seu reino, e a Bíblia diz que ele recebeu uma grandeza maior ainda. O padrão de Deus é o seguinte: quando ele restaura, ele te dá mais do que você tinha, mas agora com um testemunho poderoso. Está aqui a palavra do Senhor para a tua vida. Pare de achar que você é maior ou melhor do que todos. Podemos estar errados até mesmo nas nossas convicções mais sinceras. É por isso que, para o homem caminhar com Deus, não basta ele apenas saber como caminhar, ele precisa estar atento. Nos meus passos, o que Jesus faria? Na minha caminhada, o que Jesus faria? Então, é esse o sentimento que nós temos que alimentar. Um sentimento de gratidão a Deus, um sentimento de reconhecimento. Você pode ser muito bom no que você faz, mesmo assim, reconheça que tudo veio da mão de Deus. Pare de dizer que você não precisa de igreja, pare de dizer que você não precisa de Deus, pare de dizer que você conhece as coisas, você é esclarecido. Não, eu sei das coisas. Ei, dobre-se diante de Deus. A Bíblia diz uma coisa: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará.
você tem a chance de reconhecer Deus na sua vida. E se você reconhecê-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador e se colocar no caminho de Deus, Ele vai te tirar desse poço. Nós temos razão, queremos achar que temos todas as respostas, até não estarmos num poço. E quando estamos num poço, aonde não vemos saída, aonde estamos cheios de dívidas, aonde estamos cheios de problemas para resolver, aí lembra que tem que olhar para o alto e dizer: Deus, fui eu com a minha arrogância, com o meu orgulho, com o meu achismo, falando mal de todos, criticando a todos, que me coloquei nesse lugar. Mas eu me arrependo, Senhor, e olho para o alto, da onde vem a minha salvação. Se você hoje se arrepender do seu orgulho, se arrepender da soberba, da arrogância e se colocar diante de Deus, Ele pode lhe restaurar e pode lhe dar um novo caminho, uma nova direção. Eu deixo essa palavra ao teu coração, invoque o nome de Jesus aonde você estiver e a Bíblia diz que você será salvo. Amém? Arrependa-se dos seus pecados e você verá a mão de Deus. Você pode ser uma pessoa muito rica e poderosa. Você pode ser uma pessoa muito importante no seu trabalho. Você pode ser uma pessoa que tem poder, tem autoridade nas mãos. Você pode ser uma pessoa de governo. Reconheça Deus no seu caminho. Reconheça Deus no seu caminho e você verá a mão dele sobre você. Em nome de Jesus, não há ninguém aqui nessa terra que seja bom e nunca peque. Todos nós carecemos da justiça, da misericórdia e do amor do nosso Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Essa palavra eu digo para você, ela nos leva a uma reflexão. Quem eu sou e o que eu estou fazendo. Será que eu não estou sendo orgulhoso? Será que eu estou colocando Deus à frente da minha vida? Ou estou me deixando ser dominado por tantas outras coisas? Não. Você sabe, quando você reconhece Deus na sua vida, você coloca a oração como uma prioridade. Você coloca Deus como uma prioridade na sua vida. Amém? Entrego essa palavra a você hoje. E quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu tenho 2 anúncios importantes. Domingo agora eu estarei ministrando na igreja em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Às 9 da manhã. E vai ser uma grande bênção. Eu convido você a estar junto conosco. No final da reunião, eu estarei orando por todos aqueles que estão doentes, não só fisicamente, mas emocionalmente. Tem muita gente doente emocionalmente. Eu quero orar por você. Vem, da onde você estiver, vem para cá. Coloque Deus na frente da sua vida, faça um ato de fé. Faça um ato de fé e vem estar com a gente. Domingo às 9 da manhã. Amém? Glória a Deus. E o meu segundo anúncio é que na semana que vem eu vou começar dentro da Academia Kindle o módulo mais importante de todo o ano da Academia, que é o módulo Treinamento Profético. Para aqueles que amam o profético, para aqueles que querem saber mais sobre revelação, sobre dom de profecia, sobre o ofício profético e querem saber mais se ainda existem realmente profetas, se ainda existem dons, nós vamos entrar profundo nesse tema dentro desse módulo. Nós vamos falar o que existe de errado na geração atual sobre o profético, ideias erradas, movimentações erradas, práticas erradas. Nós vamos entrar em tudo isso, certo? Eu creio num profético equilibrado. Eu acredito num profético equilibrado e eu quero compartilhar algumas verdades com você dentro da Academia Kindle Global. Se você não é nosso aluno e gostaria de ser, o link está aqui na descrição ou diretamente no nosso site. Amém? Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Outra coisa, às 9 da manhã de hoje, eu vou fazer um vídeo novo sobre 5 benefícios do jejum e eu vou trazer informações aqui muito importantes, novas sobre o jejum, até porque amanhã eu vou lançar um propósito aqui, um propósito que eu considero um dos maiores propósitos do ano que eu irei fazer de oração e jejum, certo? E eu creio que vai ser uma grande bênção. Amanhã eu vou falar sobre isso na oração das 6 da manhã.
certo? Então era muito importante se você assistisse esse vídeo, mesmo que você não consiga assistir ao vivo, assista depois, tá bom? Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Eu quero liberar uma palavra sobre uma pessoa que está com uma dor muito forte na boca do estômago. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa. Essa pessoa ela tem uma cicatriz ou alguma coisa aqui no lado direito do ombro dela. E o Senhor me disse que o Senhor me mostrou alguém tocando em você, sabe? Exatamente aí. E daquele dia em diante, você começou a sentir dores no seu corpo que você nunca sentiu. Eu quero orar quebrando toda obra de maldade contra a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus vai abrir os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Tem também um plantador de soja que está aí me escutando, ou a mulher dele, alguém da família dele, que tem havido muitos atrapalhos e acidentes, inclusive com as pessoas próximas dele. E eu quero declarar por terra essa maldade, essa inveja contra a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Você tem que orar. Você tem que orar aonde você caminhar no meio do seu campo. Você tem que orar, profetizar a bênção de Deus, pedir a bênção do Senhor, reconhecer que você precisa do Senhor, para que essas coisas ruins que têm acontecido parem contra você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos que há um Deus que luta por nós. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é nosso Salvador, que morreu na cruz por nós, nos substituiu naquela cruz. Sim, nós cremos que fomos lavados e redimidos por Jesus Cristo. Ele levou sobre ele toda a culpa, toda a dor. Reconhecemos a nossa dependência total e completa de Deus na nossa vida, de Cristo Jesus, de salvação por meio de Cristo Jesus. Colocamos a nossa vida diante de Deus, nossa família diante de Deus, e te pedimos agora, Pai, opera a justiça divina em favor da nossa vida, em favor da nossa família e de tudo aquilo que estiver ligado a nós. Que a justiça total de Deus se cumpra agora. Oramos pela manifestação da justiça de Deus na nossa vida, para que o Senhor trabalhe em nosso favor, para que o Senhor opere aonde não conseguimos, para que o Senhor mude o que precisa ser mudado. Senhor, transforma realidades, muda vidas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que a mão do Senhor seja sobre essa pessoa. Livra ela do laço de Satanás. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. E toda pessoa que está debaixo de um ataque espiritual seja livre, que o sangue de Jesus te cubra. Que o sangue de Jesus te cubra, que toda maldade seja quebrada. E que o Senhor opere milagres na tua vida. E eu oro reconhecendo que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossa fé está nele. Olhamos para o alto e cremos em Jesus. Colocamos toda a nossa fé diante dele. Consagramos a ti nosso dia. Amém e amém. Um excelente dia para você na paz e na graça do nosso Salvador. Compartilhe essa oração, reparta o pão em nome de Jesus. Até mais, que contigo
e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos um tempo novo na tua vida, um tempo de milagres, de conquistas, de avanço. Que o Senhor remova todo o cansaço, todo o peso e que venha sobre a tua vida uma paz, uma alegria, uma força sobrenatural para que você possa caminhar no plano divino e naquilo que Deus, o Pai, tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Consagramos essa semana que estamos entrando e pedimos, Senhor, a tua liderança, pedimos a tua direção, pedimos que o Senhor guie nossos passos, nos livre da inveja, da maldade, das decisões más e de tudo aquilo, Senhor, que for para engano, tudo aquilo que for para tropeço. Oramos para que o Senhor trabalhe cada vez mais dentro do nosso coração, tirando de dentro de nós tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que nos afasta de ti. Coloque em nós mais daquilo que Cristo é, mais da paciência de Cristo, do amor de Cristo, da compaixão de Cristo, da alegria de Cristo, da força dele em nossa vida. Também te pedimos, ó Deus, justiça em nosso caminho, justiça sobre a nossa casa e sobre tudo que estiver ligado a nós. Eu apresento diante de ti, Senhor, todos os pedidos de oração da vida extraordinária nessas 7 áreas que nós temos clamado por 21 dias e te pedimos liberação do céu, te pedimos resposta, te pedimos conquista e oramos, Pai, para que o Senhor traga uma intervenção sobre cada uma dessas áreas. Eu profetizo na área espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento, que o Senhor está trazendo respostas e que certamente viveremos a manifestação da glória de Deus nessa semana que estamos para entrar. No nome de Jesus Cristo, entregamos a Ti nossa vida, Senhor. Entregamos a Ti tudo que temos, tudo que somos, nossa casa, nossa família. E Te pedimos, guarda-nos, Pai, proteja-nos e que a Tua presença esteja conosco. Sim, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no nosso 21º dia do nosso propósito. E hoje nós vamos fazer em 3 partes o encerramento desse propósito. Nós faremos agora pela manhã, depois, durante o culto, quando terminar minha palavra, eu estarei declarando, fazendo 7 declarações proféticas que já foram preparadas. Eu estarei orando e liberando isso sobre a tua vida. E eu quero convidar você a estar junto conosco. Nós iremos fazer essas declarações ao vivo, tanto no culto quanto aqui. Vamos transmitir ao vivo, vai ser uma grande bênção. E à noite nós teremos o encerramento desse propósito. Amém? Amanhã eu vou começar 7 dias buscando respostas de Deus. Amém? A grande resposta, porque é o que as pessoas têm buscado também, respostas de Deus. Elas querem saber se estão na direção certa, se devem fazer determinado negócio, se é um tempo de mudança ou se não é, certo? Então nós precisamos ter esse discernimento espiritual e essa resposta de Deus. Amanhã vou começar 7 dias de resposta e cremos no Senhor. Amém? Você que está entrando agora aqui nessa oração, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários exatamente assim o que eu vou falar para você. Escreva aí: a vida extraordinária pertence a mim por Cristo Jesus. Escreve aí: a vida extraordinária pertence a mim por Cristo Jesus. Amém? Faça essa declaração profética, essa declaração de fé, porque a vida extraordinária, a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. E é isso que eu creio. A vida abundante, a vida extraordinária, ela pertence a mim. A vida extraordinária pertence a você. É o que Deus fala para mim, é o que Deus fala para você. Glória a Deus. E você que está entrando agora, quero pedir que você já deixe a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza.
para que o YouTube mande para mais pessoas e que você me ajude a compartilhar com pelo menos 10 pessoas agora essa oração. Mande aí para amigos, para grupos, para listas que você tem, compartilhe essa oração e que Deus te retribua, que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero dar um testemunho aqui da Neide e ela escreveu assim: gostaria de glorificar ao Senhor Deus pelo processo que estava há anos à justiça e que agora com as orações meu marido recebeu a vitória. O outro testemunho é que eu tratava 2 nódulos da tireoide e crendo e tomando posse da minha bênção, numa palavra profética sua eu fiz exames e já estou livre de um deles. A Deus toda a honra e toda a glória. Deus continue o abençoando. Deus te abençoe, Neide. O Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor age nas nossas vidas. Esta é a nossa fé. Hoje eu quero falar quando as coisas mudam. Quando você sai do tempo da espera para o tempo da preparação. Qual que é a diferença da espera para a preparação? Bem, eu creio que são estágios que todos nós passamos. O tempo da espera é aquele tempo que nós estamos aguardando a oportunidade de Deus na nossa vida. Então, enquanto esperamos, Deus está agindo na nossa vida. Mas o que seria o tempo da preparação? O tempo da preparação seria você já colocar o seu pezinho rumo à promessa de Deus. Terá desafios? Sim. Terá adversários? Com certeza. Mas você já está muito mais perto da promessa e do cumprimento do teu destino. Vamos olhar para Davi. Davi, quando estava cuidando lá das ovelhas do pai, depois de ter sido ungido por Samuel, ele estava levando marmita para os irmãos, ele estava no tempo da espera. Mas quando ele chegou no campo de batalha e viu Golias, e ele enfrentou Golias, ali foi o tempo da preparação. Depois ele ficou vários anos se preparando, Saul queria matá-lo, destruí-lo, ele teve que fugir, aí ele se encontrou com aquele grupo de valentes na caverna, e ali Davi começou a estar em novo tempo, o tempo da preparação, até ele assumir como rei no trono de Israel. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos guiaria a toda a verdade. Quando você tem uma intimidade com Deus, ele vai guiando você até o seu destino. E isso se chama a preparação para o destino, que o próprio Espírito Santo vai trabalhando na sua vida e agindo. E existe alguns sinais de que você entrou nessa fase da preparação. E é interessante, o tempo da preparação é um tempo de muito milagre, mas é um tempo que vai fazer você orar muito também. Amém? E uma das primeiras coisas que Deus faz com a gente, Deus começa a tirar nossas muletas emocionais. Pessoas que Deus começa a tirar de perto de nós, zonas de conforto, lugares que você estava já acomodado, você estava tranquilo naqueles lugares, velhos padrões, tudo aquilo que você mantinha dependente começa a sair do seu caminho. Ou seja, você estava escorado, eram muletas emocionais. Você estava caminhando, mas estava caminhando com a ajuda de um, caminhando com a ajuda de outro. E quando Deus começa a tirar isso, é como se Ele estivesse dizendo para você: agora é hora de caminhar com as próprias pernas e você ser totalmente dependente de mim, porque eu estou contigo. Então, essa é a preparação. É quando nós temos que ficar totalmente dependentes de Deus. Não é fácil você ficar totalmente dependente de Deus se você tem, sabe, muito tempo de muleta emocional, muito tempo de gente te ajudando, muito tempo de gente junto com você, muito tempo, sabe, de uma zona de conforto, onde você estava ali seguro, você se sentia bem, mas de repente começa ali a expulsão. Deus começa a tirar você daquele lugar para que você comece a governar, para que você entre no seu destino, na sua rota profética. E eu sei que isso muitas vezes, isso vai mexer muito com a gente, porque isso vai fazer você se entregar mais a Deus, isso vai fazer você estar mais perto do Senhor, isso vai fazer você orar mais, para que nesse tempo de preparação você possa amadurecer também.
você possa crescer, você possa depender somente de Deus. A segunda coisa é as distrações perdem o brilho. Quando você está no tempo da preparação, tem coisas que já não mais distraem você. Coisas que antes te distraíam, coisas que antes chamavam a sua atenção, agora você está tão focado, sabe, em viver o que Deus tem para a sua vida, que algumas coisas já não enchem você. Ao contrário de algumas pessoas que estão distraídas pelo dinheiro, estão distraídos pela fama, estão distraídos pelos amigos. Gente, é coisa mais incrível. Mas tem gente que nunca viu dinheiro na vida. E quando vê dinheiro, sabe, a pessoa muda da água para o vinho. Ela começa a agir, parece que, sabe, fora da realidade. Ela vive numa utopia. Ela vive, sabe, enquanto você ficar se distraindo por essas coisas, por amigos, por festas e por tantas outras coisas, e não está focado no teu destino, porque quando Deus nos coloca, quando Deus Ele nos chama para esse tempo de preparação, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo é estar focado nas instruções de Deus, nos comandos de Deus, na ordem do Senhor, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É um foco total. É um foco total no Senhor, é um foco total na promessa de Deus, no que Deus tem para a nossa vida. O que antes te seduzia, agora te cansa. Você percebe que não dá mais para perder tempo com o que não edifica. E isso já essa preparação, já é o céu te chamando para um foco total na tua vida. Ou seja, sem distrações, sem coisas, sabe, para fomentar o seu coração e deixar você, eu posso dizer, ludibriado por coisas que, sabe, não tem propósito, coisas que só enchem o ego, mas não tem propósito. Eu tenho decidido caminhar por propósito. Eu tenho decidido ir a eventos que eu vejo que tem fundamento de eu ir. Eu não aceito mais qualquer convite. Eu não aceito mais qualquer reunião. Só se tiver propósito. Porque se for para perder tempo, para conversar, com o perdão da palavra, abobrinha, não é mais comigo. Não tenho tempo a perder. Meu tempo hoje é sincronizado. Então eu prefiro reuniões que sejam edificantes, sabe? Não perco tempo com algumas coisas que eu acredito que são picuinhas, né? Tem certas coisas, tem certas confusões que as pessoas estão, elas querem envolver você, mas, sabe, você está tão focado no seu destino que você não tem tempo para se envolver na confusão dela, porque é isso que acontece, sabe? As pessoas estão numa confusão e elas querem envolver você na confusão delas. Não. Você tem que estar focado no que Deus tem para a sua vida. Você tem que estar focado naquilo que o Senhor está ali operando, ali trabalhando na sua vida. A terceira coisa, quando você está nessa fase de preparação, que Deus está te preparando, você já saiu da espera, como eu disse, a pressão aumenta e você não entende o porquê. Você não entende o porquê que a pressão está tão grande em cima de você. Parece que tudo começa a te apertar, mas não é castigo. É estrutura sendo ajustada para o próximo nível. Quanto maior o propósito, maior a pressão. Quanto maior o propósito, maior a pressão. Então eu quero que você aprenda isso, porque, sabe, isso a gente tem que aprender. Se eu estou sendo pressionado, se sinto que, sabe, está todo mundo em cima de mim, é porque Deus está me preparando, para que eu me entregue mais a Ele e que eu deixe Ele fazer o que Ele quer fazer na minha vida. A pressão é muito bom, sabe? Eu gosto de trabalhar sob pressão. Eu gosto de trabalhar porque isso me faz orar mais, isso me faz pensar mais, isso me faz ser mais estratégico, isso me faz, sabe, mudar o ritmo das coisas. Então eu prefiro estar debaixo de pressão. Quando Jesus estava para ser entregue para os homens e ser julgado, depois crucificado, ele teve no Getsêmani.
O jardim Getsemane significa prensa de óleo. Ali Jesus foi pressionado, a ponto a Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Deixa eu falar uma coisa para você, é muito bom trabalhar sob pressão. É muito bom trabalhar sob pressão, por quê? Porque ali você vai se render a Deus. Ali, sabe, Deus vai ter toda a sua entrega, Ele vai ter todo o seu foco, é incrível. Mas quando a gente está sob pressão, o ser humano, ele consegue extrair o melhor, ele tira o melhor dele. E volto a dizer, isso não é castigo, é a estrutura que Deus está forjando em você. Eu estava conversando com a minha esposa, sabe, antes tinha coisas pequenas que muitas vezes me tirava a paz, tinha coisas que me tiravam a alegria, qualquer coisinha às vezes tirava a minha alegria. Hoje eu estou tão forjado por Deus, já passei por tantas coisas na vida, sabe, que eu sei que meu Deus está cuidando de tudo, então vou dormir tranquilo, vou dormir em paz, né? E sei que o Senhor está cuidando de tudo. Eu sei que os problemas gritam na nossa volta, eles chamam a nossa atenção, mas nós precisamos ter uma confiança tão grande em Deus, que você já passou por aquilo, você sabe que no final Deus dá a resposta, no final Deus vai fazer uma coisa muito maravilhosa, então você começa a confiar no Senhor, você começa a descansar em Deus. Quantos de vocês já se sentiram assim, pressionados? Amém? Muito pressionados? Bem, a quarta coisa que acontece quando Deus está fazendo-se trabalhar na nossa vida, você sente que tem coisas na tua vida que precisam se alinhar com o céu. Sabe, você sente dentro de você que sua conversa tem que mudar, suas relações têm que mudar, a sua gestão do tempo tem que ser melhor. Você começa já a querer focar naquilo que Deus está colocando no teu coração. É como se o Espírito Santo, ele te chamasse para uma profundidade maior, mais oração, mais renúncia, mais presença. Você já foi chamado por Deus para, sabe, mergulhar mais em Deus, para estar mais próximo de Deus. Inclusive, hoje na palavra que eu vou ministrar, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre proximidade. Você não tem ideia, gente, eu tenho que cuidar até para mim não começar a pregar, mas você não tem ideia como Deus chama a gente para uma proximidade. É como se o Senhor estivesse dizendo, vem mais perto aqui de mim, vem mais perto aqui, você está muito longe, vem estar mais perto aqui de mim. Foi o que o Senhor fez com Moisés. Gente, é o que Deus vai fazer comigo e com você. Quando estamos nesse tempo de preparação, Deus nos chama para um tempo de mais proximidade, um tempo de mais oração. Sabe, eu comentei ontem na escola de profetas que nós tivemos, eu comentei que eu estive 40 dias, mais de 40 dias até, em jejum. Em jejum, Deus me tocando, sabe, de buscar resposta, Deus me tocando de estar mais perto dEle, Deus me tocando de gerenciar melhor a minha vida, gerenciar melhor as minhas reuniões, porque todo mundo quer uma reunião, né? E isso às vezes cansa a gente, às vezes de tarde tem que estar fazendo uma reunião com um, reunião com outro, isso vai desgastando a gente. No entanto, eu tenho deixado algumas coisas de lado, porque eu quero ter tempo com Deus, eu quero estar próximo de Deus, eu quero estar entregue ao propósito de Deus. E a quinta coisa, o céu está te puxando para um novo posicionamento. Você sente que não dá mais para brincar com o propósito. Deus está realinhando o seu interior para manifestar o que Ele plantou dentro aí de você, o que Ele plantou dentro de você. Então você quer viver no propósito. Você não quer mais nada que seja fora do propósito. Você quer uma vida de propósito, uma entrega no propósito, você quer se render no propósito. E isso aí é um operar de Deus. Na verdade, você está sendo tão assistido pelo céu, que você diz assim, eu não entendo por que de tanta mexida. Essas mexidas é porque Deus está trabalhando em você, para fazer coisas grandes, para levar você para um outro nível, para fazer coisas na tua vida que você nem imagina. Amém? Eu compartilho essa palavra hoje com você. E se você está nessa fase de preparação, glória a Deus, viu?
Glória a Deus. Se você está nessa fase de preparação, significa que vem coisa muito grande ainda aí no seu caminho, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Tenho 2 recados importantes. O primeiro recado é que hoje nós vamos ter um culto. Eu vou estar ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. E no culto de hoje, quem vai estar no presencial conosco vai fazer uma oração com declarações proféticas. Eu preparei 7 declarações que eu estarei orando e declarando, em cima até da palavra, sobre a vida de todos aqueles que participaram no propósito. Então, eu vou transmitir isso online também, mas quem puder estar no presencial com a gente, eu convido você a estar no presencial. O endereço da igreja, eu volto a dizer, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Não perca. E quarta-feira, eu vou estar abrindo as vagas da Escola de Profetas que teremos em janeiro. Sabe, as pessoas queriam participar dessa escola que nós tivemos esse final de semana, mas não tínhamos mais vagas. Então, quarta-feira eu vou lançar para que você comece o ano de 2026, debaixo de uma unção profética, de palavras proféticas e de novas direções de Deus para a tua vida. Então, se você está marcando férias, então coloque aí nas tuas férias que você vai vir à escola. Em janeiro agora de 2026, será aqui em São Paulo. Tá? E eu convido você a estar conosco, em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira, 6 da manhã, você vai ter a oportunidade de vir na Escola de Profetas. Salmos 91, eu quero pedir que você compartilhe agora essa live com amigos, com parentes, com pessoas próximas, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que está me ouvindo e que está sentindo um gosto amargo na boca. Eu não sei o problema que você está no seu estômago, mas eu quero declarar saúde sobre a tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar também com alguém de Uberlândia que está me ouvindo e que está passando por vários terremotos emocionais. Houve perdas na família, houve brigas, houve separações e você está no meio de tudo isso. Seja você quem for que está aí me ouvindo, Deus está te visitando agora. Deus está colocando paz no teu coração. E eu também quero declarar em nome de Jesus que Deus está te tirando de zonas de conforto, certo? Você está para viver mudanças na sua vida. Então entenda tudo isso como Deus mexendo no teu foco, mexendo nas tuas prioridades, em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa também, o Senhor me deu a palavra Manaf. Não sei o que significa Manaf, mas é significativo para alguém que está aí me ouvindo. Deus te visita nesse momento e está abrindo grandes portas que estavam fechadas. Em nome de Jesus Cristo, portas que Deus está abrindo para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Enquanto declaro, compartilhe em nome de Jesus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Tem uma pessoa que caiu de bicicleta, está com a costela machucada, está aí me ouvindo. Deus tem um grande plano na tua vida, tá? Mas o inimigo tentou colocar o dedo sujo dele nos teus negócios e bagunçou muita coisa aí. Você teve grandes prejuízos, seja você quem for aí. Caiu de bicicleta, com a costela machucada. Deus está falando com você. Também foi um livramento de Deus algumas coisas que aconteceram esse ano com você. Você tem que se aproximar mais de Deus, porque o Senhor está querendo lhe redirecionar para um tempo novo agora que está chegando, em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega a sua planilha de oração, tá? Pega a sua planilha de oração, nós vamos orar. E mais uma vez eu quero pedir para você, hoje, tenta estar ao vivo conosco no culto, seja presencial ou online, porque essas declarações proféticas que eu irei fazer, eu sei do poder de uma declaração profética. Amém? É um ato profético que nós vamos fazer sobre as 7 áreas que nós temos orado aqui. Eu creio que é para fechar com chave de ouro. E amanhã eu vou começar um propósito sobre as grandes respostas. Uma semana eu vou estar orando por grandes respostas. Eu creio. Quando você ora pedindo resposta para Deus, Deus manda a resposta para você. Eu não sei a resposta que você está buscando. Eu quero perguntar aqui, você que está aqui online comigo, que está ao vivo, quantos de vocês buscam respostas de Deus? Quantos de vocês hoje, sabe, poderiam dizer assim para mim, eu preciso de uma resposta de Deus? Você já fez isso? Eu fiz 40 dias de oração agora nos últimos tempos, né, pedindo respostas para Deus. E eu sei do poder de uma resposta, como uma resposta de Deus nos direciona. Amém? Como uma resposta de Deus nos direciona. Então, convido você, tá bom? Senhor Deus e Pai, apresentamos a Ti agora, no nome de Jesus Cristo, todos os nossos pedidos de oração, tudo que temos orado aqui por 21 dias, nosso clamor, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção, Espírito Santo de Deus, pedimos respostas do Senhor. Eu oro, Pai, pedindo respostas para famílias, pedindo resposta para casamentos, pedindo resposta para finanças, pedindo respostas para injustiças, Pai, que tem acontecido contra a vida de pessoas. Dá vitória a elas, Pai, que todo laço de Satanás, que todo tipo de intriga, que todo tipo, Senhor, de batalha, que toda ação contrária de Satanás contra a vida dessa pessoa caia por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, que todo laço de Satanás seja cortado, que toda armadilha seja quebrada, que o Senhor coloque a mão, que o Senhor desvie aquilo que vem contra essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, dá vitória para ela, dá paz para ela, dá saúde para ela, dá força para ela, dá ânimo para ela, que caia por terra toda a intenção do maligno contra a vida dessa pessoa. E nós oramos, Pai, pedindo céus abertos, nós oramos pedindo respostas, nós oramos pedindo a visitação do Teu Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa. Oro por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Jesus Cristo cura, a nossa fé está em Jesus e eu quero declarar saúde, toda pessoa que está com feridas no corpo, com dores no corpo, que está enfrentando infecções, inflamações, outros problemas, eu declaro saúde no teu corpo físico agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder agora, leva embora a ansiedade, Pai, leva embora as confusões, leva embora a perturbação, tudo aquilo que está trancado, que está travado na vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus para que as travas sejam desfeitas, as amarras sejam cortadas e que venha um tempo de vida, um tempo de paz, um tempo de alegria sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. E eu te peço, Pai, ajuda aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, fortalece os cansados, Pai, fortalece os aflitos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Aleluia. Deus abençoe a todos vocês. Hoje, 9 da manhã, transmissão ao vivo, e quem vai estar no presencial, te aguardo lá. Vai ser lindo, viu? Deus te abençoe.